podemos iniciar a reunião, não é verdade? Sim. Vinícius, você quer iniciar a palavra? Boa noite a todos. Iniciamos a gravação. Boa noite aos companheiros Hélio, o Edson, Alan, o Paulo, o professor Ronaldo, a Poliana. Eu me chamo Vinícius Drummond. Abaixar um pouquinho. Estou falando direto da sede do PDT, onde será realizado o congresso, o 6º congresso do partido, dos estudos da legalidade. E eu estou na comissão organizadora do congresso. Estou a cargo de dar um apoio sempre que possível para vocês. Eu acho que o professor Naldo deve me reconhecer, né, que a gente já vem conversando há algum tempo. O professor Naldo, professor Ronaldo, mas a gente chama de Naldo, né? É isso? Fez nosso texto base, e ele está como um dos coordenadores também desse GT, sendo que a gente precisa definir outros 2 coordenadores, outros 2 relatores. E junto também dessa nossa equipe, para esse GT em especial, a gente tem um apoio da fundação também do companheiro Paulo Leal, especialista em gestão de políticas públicas, e ele vai poder se apresentar melhor também. Boa noite, Paulo. Boa noite, Vinícius, novamente. Como o Vinícius falou, meu nome é Paulo Leal, eu sou gestor público de formação, sou especialista, pós-graduado em políticas públicas, e também sou gestor de segurança pública, por isso que eu me interessei na área para participar, de repente, de poder contribuir de alguma forma. Hoje eu estou aqui pela Fundação para dar um apoio ao grupo. Então, eu vou participar da discussão com vocês, mas eu estou aqui para anotar a questão de tópicos, o que for abordado, e vou deixar na descrição também o meu contato telefônico, WhatsApp, porque de acordo com o que for andando até o período do congresso, o que vocês precisarem, eu estou à disposição para poder ajudar. Tá bom? Coordenador. Bom, eu acho que agora, Paulo, a gente pode seguir aquele ritual de apresentação de algumas teses, né? Professor Ronaldo, você gostaria de fazer uma exposição breve do texto base, né? Para que a gente possa se municiar da discussão dessa noite? Posso sim. Estão todos me ouvindo bem, né? Sim. Eu preciso pedir só uma compreensão. Eu havia dito também para o nosso chefe André Menegotto, né, secretário, e eu havia informado o seguinte: eu acho que todos aqui, companheiros e companheiras, irão compreender também. Coincide nesse momento que eu falo do Rio Grande do Sul e eu sou o diretor-geral da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul. Certo. Exerço essa função nesse momento. E vocês já me viram há pouco aí com o telefone no ouvido, porque nós estamos vivendo, todos sabem, né, a maior tragédia da nossa história. E eu estou envolvido 110%, porque os prefeitos, que são 497, me ligam e eu consegui chegar na minha casa depois a menos de 10 metros aqui da casa, a água chegou, né? E nós vivemos uma situação muito dramática, porque inclusive a sede da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul foi também tomada pela água em Porto Alegre. Eu falo nesse momento de São Leopoldo, que também sofre absurdamente. Mas me comprometi com o nosso partido, me comprometi com a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, desde o momento em que fui também convidado a fazer um texto base inicial e especialmente conceitual para iniciar esse debate. Então, eu gostaria só dessa compreensão, né? Não é absurdo entrar um telefonema, seja do governador do estado, como seja de um secretário, ou de todos os prefeitos. A situação aqui segue muito, muito complexa, mas eu quero pelo menos dar a minha contribuição inicial. Talvez eu não possa ficar ao longo da reunião,
mas eu acho que esse ponto de partida é importante, porque afinal eu redigi esse texto base e quero justificá-lo para depois, então, com a contribuição de todos vocês, enriquecê-lo e, obviamente, aprofundá-lo muito mais, porque tem inúmeros temas e subtemas que não foram tratados aqui. Vocês vão entender o que eu estou propondo inicialmente, para depois nós todos juntos desdobrarmos até o Congresso esse texto final, por assim dizer. Nesse momento, eu posso assegurar que não é provável nem a minha presença no Congresso, porque não temos avião até o dia 30, né? Então, não sei como vai se processar essa definição também do partido em relação a todos os gaúchos e gaúchas. Então, pedindo essas desculpas prévias, eu passo a me apresentar. Eu sou professor, eu tenho uma formação na área das letras, depois eu evoluo para ciência política, e eu tenho na ciência política, só para vocês terem a dimensão, a aula de encerramento do pós-graduação de ciência política que eu fiz foi uma aula magna do Brizola, né, de Leonel Brizola, aqui no Rio Grande do Sul, na universidade. E aí, depois desse pós-graduação, eu avancei para o mestrado na UNB, na Universidade de Brasília, e eu sou doutor em sociologia política. Tá? O meu doutorado é em ciência política, sociologia política. Então, coincide paralelamente da minha vida acadêmica, coincide a minha condição de ser um militante, né, da causa trabalhista. Eu já fui o vereador mais jovem da minha cidade, depois o vereador mais votado, fui candidato a vice-prefeito, depois perdi uma eleição criminosa por 3 mil votos, mas perdi, e segui a minha militância e me tornei, numa certa altura, no primeiro governo do presidente Lula, né, ministro interino da Educação do Brasil, né, com muito orgulho. E naquela oportunidade, como ministro, inclusive interino, eu tive a oportunidade de homologar o parecer do Conselho Nacional de Educação, que instaura no Brasil os 9 anos. Bom, depois eu fui para o Ministério da Justiça, e no Ministério da Justiça eu ajudei a construir e me tornei secretário executivo responsável direto pela coordenação do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Isso já no segundo mandato do presidente Lula. E naquela oportunidade, e aí tem uma coincidência aqui feliz, realmente coincidência, porque eu entrei correndo aqui naquele que é o meu quarto de estudos, e lá no fundo, quando vocês veem aquele quadro são os primeiros rabiscos da criação deste Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que foi uma primeira proposta, vamos por assim dizer, na história do país, de um programa de esquerda na área da segurança pública do Brasil. Lamentavelmente, foi um programa que durou 4 anos. Durou o segundo mandato do presidente Lula, e depois ele não teve sequência no próximo governo, no caso, o governo da presidenta Dilma. Então, a partir disso, eu tive uma experiência muito grande, passei a estudar e aprofundar no âmbito da ciência política o tema da segurança pública, e eu chego à formulação de uma ideia, de uma proposta conceitual inicialmente. Então, o meu ponto de partida, e quero propor a vocês isso, e com a anuência da fundação que me convidou para tanto, eu vou oferecer um debate conceitual como ponto de partida, e depois nós vamos fazer um desdobramento conjunto nesta reunião, em próximas reuniões, tá? Com os subtemas como foram propostos lá, né? As políticas públicas com respeito às minorias, a violência inserida no ambiente da criminalização da pobreza, o desarmamento, o combate à corrupção, o tráfico de drogas, todos aqueles subtemas serão, por óbvio, abordados por nós e por vocês aqui, que são também especialistas na área.
Eu quero, então, contribuir inicialmente com o texto que o Vinícius foi disponibilizado a todos. Sim, professor, foi disponibilizado na plataforma. Tá. Posso fazer o seguinte, eu posso enviar o PDF agora também no nosso grupo do Chat PDT. São todos lá, né? Da comunidade do Sim. WhatsApp, do Chat PDT. Flávio, Poliano, vocês confirmam também? Então, o Edson já respondeu que sim. Vou mandar lá também, novamente. Bom, então, quem ainda não leu, lerá, né? Obviamente, fiz um texto sucinto, por óbvio, também ele não pode ser aprofundado como a gente gostaria, não para iniciar o debate, depois ele tem que ser qualificado. Mas eu quero, então, primeiro propor a vocês só questões conceituais. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Mas eu acho que sempre a base filosófica, a sociológica, é que nos dá ponto de partida para que a gente possa chegar à prática. Eu sou, do ponto de vista de formação ideológica trabalhista, né? Mas eu me aproximei muito do que se conhece como pragmatismo filosófico. Né? Richard Hertz é talvez a maior referência nesse sentido. E nesse sentido também, eu não elaboro nada que não chegue à vida real, né? O mais rápido possível. A primeira ideia que eu quero trazer a vocês é que precisamos desenvolver a noção de um estado relacional. Não podemos ter mais essa discussão equivocada do estado mínimo, do estado máximo. Não é disso que se trata. Se trata da necessidade de ter um estado, né, que seja capaz de interagir o tempo inteiro com o cidadão. Isso não significa tutelá-lo, não significa influenciá-lo, não determinar o que o cidadão vai fazer, mas significa dar respostas necessárias das necessidades de todo cidadão e de toda cidadã. A partir daí, se esse é o estado que podemos propor, nós precisamos entender que é um estado que empreende, que incide na vida da sociedade para torná-la melhor, né, possibilitando um protagonismo à luz do trabalho, da produção do conhecimento, do lazer, de tudo quanto é necessário da cidadania. Nesse sentido, esse Estado tem de ser um sustentáculo do conceito da democracia. E aí, eu preciso opor ao que tem sido dito sobre o tema da segurança pública. O tema da segurança pública ele é uma categoria central hoje da democracia. Não é possível pensar-se da democracia sem termos a categoria da segurança pública no seu eixo central. E é por isso que eu trago a vocês a ampliação do conceito de segurança, considerando que é preciso ter segurança jurídica, segurança política, segurança nacional para termos soberania, segurança econômica, e tudo isso conforma uma ambiência pública em segurança para a convivência social em uma cultura de paz. Este conceito dá início, então, a uma compreensão que vai tentar romper um paradigma ou os paradigmas que nos trouxeram até aqui. Quais sejam? Se nós olharmos o discurso e observarmos, analisando a concepção da direita ou da extrema-direita que hoje vive no país, nós vamos ter, né, a síntese através da frase popular: bandido bom é o bandido morto. Verdade. Portanto, mais armas, mais repressão, né? Essa é a visão da extrema-direita.
que todos nós conhecemos, eu não preciso detalhar isso. No contraponto, quando a gente está num ambiente mais centrista, progressista, ou obviamente no ambiente da esquerda, seja o que eu chamo da esquerda trabalhista, seja o que eu chamo de esquerda da tradição, em relação à qual eu tenho uma crítica, porque ela tem uma sustentação objetiva exclusivamente no marxismo, leninismo, trotskismo, que derivou numa certa altura para o stalinismo, nós vamos escutar sempre, na nossa sociedade brasileira influenciada à esquerda por esta visão mais tradicional, que é possível reformar a segurança pública baseada tão somente em programas sociais capazes de recuperar a cidadania, fazendo de cada cidadão um sujeito da sua própria história. E, portanto, programas sociais os mais diversos precisam ser implementados para que a gente possa confrontar a violência. Esses dois polos hoje de debate, ou a política sobe morro, desce morro, para fazer uma síntese do Rio de Janeiro, por exemplo, a política do bandido bom é o bandido morto, esta visão mostrou-se insuficiente na história. E ela, pela primeira vez, foi confrontada pelo governo Brizola, no Rio de Janeiro. Isso evolui nos nossos estudos e nós vamos, então, chegar no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, do qual eu fiz parte como secretário, e vamos observar que a gente não aceita esta visão hegemônica da política sobe morro, desce morro, e, portanto, exclusivamente da repressão, e a nossa visão não aceita, igualmente, dizer que vamos enfrentar a violência sem polícia e somente com programas sociais. Então, eu chamo de substituição do paradigma ou para o paradigma e. Não é ou mais repressão ou mais programa social. É repressão e prevenção. Pela ordem. É prevenção e repressão. Esta prevenção tem de ser constituída, sim, com base num conjunto de ações de caráter social, preventivo. Mas isso tem de ter um que conecta a uma repressão qualificada, com inteligência e alta tecnologia. Então, o conceito que eu estou propondo, eu chamo de paradigma E, em substituição aos dois paradigmas, vamos dizer assim, hegemônicos ao longo da história, ou mais prevenção ou mais repressão, ou mais programas sociais, ou mais policiamento, né, até com violência. Não, não é esse ou. Nós precisamos ter o equilíbrio de atingir um paradigma E. Este paradigma E vai nos levar à constituição de uma política pública de caráter social e preventivo mobilizada para a segurança pública. Quando a gente tem recortes do tipo 70%, 75% dos jovens negros da periferia estão sofrendo diretamente, tanto como vítima e vitimizador, nós precisamos ter uma política pública social direcionada para tanto. Mas isso não vai isentar ninguém da presença da polícia de forma qualificada, ostensiva, comunitária, com inteligência, como disse, tecnologia avançada. Para, quando isso se impuser, e esta é a prerrogativa do Estado, usar da força, se assim
for necessário. Então, eu estou sendo o mais sintético possível, porque o mais importante do nosso encontro de hoje, pelo menos para mim, é que a gente aprofunde isso que eu estou colocando, negando, obviamente, todos têm legitimidade para isso, reafirmando, melhorando, qualificando, mas compreendendo, sobretudo, que ou nós superamos esse falso, mas que é hoje, repito, hegemônico, ou nós não teremos uma nova política de segurança pública tão cedo no país. O atual governo Lula, que é o de número 3, não tem nenhuma política pública de segurança nesse momento para o Brasil. Teve no segundo mandato e não teve no primeiro, e nos governos Dilma também não teve uma política de segurança pública. Isso para falar do campo da esquerda no poder, assim considerado do ponto de vista teórico, pelo menos. Questionável, talvez, do ponto de vista da prática, inclusive do próprio governo. E óbvio que esse governo que se intercalou foi o governo Bolsonaro, um governo que tentou recuperar a tese da política sobe morro, desce morro, do bandido bom é o bandido morto, abrindo mão absolutamente do debate dos direitos humanos, desconsiderando os direitos humanos, e levando a repressão como uma referência simplificada para a solução, inclusive desenvolvendo o armamento, né? A campanha do armamento, e não a campanha do desarmamento. Tá? Então, nós precisamos compreender que esse equilíbrio promoverá ações muito significativas. Vou dar alguns exemplos a vocês. Nós temos que desenvolver um programa que tenha um foco nas áreas mais vulneráveis do país. Tá? Nós conhecemos as nossas metrópoles. Nós sabemos onde o IDH é mais baixo. E, portanto, sabemos onde temos a gênese da própria violência, que tem raízes socioculturais. E, portanto, nós temos de incidir nessas raízes socioculturais paralelamente com o uso da força, se isso se impuser. Não é abrir mão da prerrogativa policial. Eu tenho esperança, com certeza, que aqui entre nós também tem policiais. Tá? E não é abrir mão da experiência de polícia. Não é abrir mão da força que o Estado tem que impor quando um ato de violência se propõe na comunidade. Mas nós precisamos fazer isso de forma equilibrada, com um policiamento comunitário de perfil cidadão, que incida no cotidiano da vida das comunidades e que, aos poucos, por óbvio, tá? Se insira naquela comunidade, podendo ser também, na hora exigida, um árbitro. Tá? Então, meus companheiros e minhas companheiras, eu não quero me demorar exaustivamente, mas eu quero reiterar. Eu estou propondo, estou escrevendo isso também, daqui a pouco será o meu novo livro. Eu estou propondo um debate de um novo paradigma. Vocês percebam o seguinte, vocês devem ter essa experiência. Se nós formos a uma universidade, ou se nós formos a uma livraria e perguntarmos aonde está o setor, a área, a prateleira sobre o tema de segurança pública, não encontraremos uma área, um setor, uma prateleira de livros de segurança pública. Nós vamos encontrar
dentro do campo ali da sociologia, especialmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 obras. Se nós fizermos um levantamento do número de estudiosos, professores, intelectuais, ideólogos dessa área, que já escreveram a respeito, nós vamos encher 1 ou 2 mãos. Qualquer outro setor do conhecimento, qualquer outra área do conhecimento, nós vamos ter, né, indefinidamente um número de livros que nenhum de nós é capaz de ler, né, considerando o seu conjunto. Porque toda a área de conhecimento cada vez mais estuda há muito tempo. Nós não temos no Brasil verdadeiramente uma faculdade de segurança pública. Temos algumas dispersas iniciativas de tecnólogos. Nós não temos uma faculdade de segurança pública, por exemplo, exigida para sermos um delegado de Polícia Federal. Para ser delegado de Polícia Federal tem que ter direito. Por óbvio, eu não estou negando que precisa ter uma base de direito para atuar na segurança pública. Mas eu não posso compreender que, tendo direito na minha formação, me basta para eu ser um operador de segurança pública. Eu fui convidado, isso há 5, 6 anos atrás, a fazer uma aula magna no início, em Córdoba, na Argentina, do lançamento da Faculdade de Segurança Pública na Argentina, em Córdoba, na Universidade de Córdoba. Isso, na nossa América Latina, não existe como deveria. Nós não temos uma produção de conhecimento nessa área. Nós não temos pesquisas nessa área. Estarreçam-se com o que eu vou dizer, ainda que vocês já saibam. Vamos recorrer aos dados de segurança pública de que dispomos. Ou será através do DataSUS, ou será através do Fórum de Segurança Pública, o anuário do Fórum de Segurança Pública, uma ONG, uma organização não governamental. Inclusive, hoje o IPEA se serve dos dados do Fórum de Segurança Pública, em relação ao qual eu não tenho nenhuma divergência, quero aplaudi-los pelo que fazem, mas quero demonstrar a vocês que não há sequer uma responsabilidade do Estado desses dados. Todo o resto tem, todas as demais áreas têm. A segurança pública, portanto, é uma área do conhecimento em que não há pesquisa, não há estudo, não há responsabilidade estatal, e isso é muito grave. Nós sabemos, por exemplo, que existem ausências de formação. Eu lecionei recentemente na minha universidade, na Unicinos, aqui na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Eu fui um dos professores para formar os guardas civis concursados na cidade de São Leopoldo. A universidade foi contratada para formatar uma proposta, uma grade curricular para formar os guardas civis. Não há uma academia verdadeiramente de polícia. As que tem, por vezes, considerando 4 meses, a formação está dada. Nós vivemos hoje uma situação absolutamente inusitada. Então, eu quero reforçar o seguinte, de forma sintética, inclusive para abrir o debate, vocês ficarem à vontade e eu não me demorar. Como professor didaticamente. De novo, a vida inteira, por dentro da ditadura militar, forjou-se uma polícia repressora, opressora da sociedade. Chegamos à Constituição de 1988,
onde se redige o artigo 144, e lá nesse artigo 144 se concede o poder de polícia às unidades de federação. Mas não é verdade que a Constituição determina que estados, unidades da federação, é que tenham responsabilidade sobre a política de segurança pública. Um equívoco brutal, porque isso fez com que a União, em diversos governos, se isentasse. Não, segurança pública não é responsabilidade do governo federal, segurança pública é responsabilidade do Estado. Não é verdade. A Constituição não diz isso. E lá nesse artigo 144, sabemos que lá no parágrafo 7º havia a previsão de organização, de estruturação, de deliberação do funcionamento através de lei sobre todo o funcionamento da segurança pública do país. E aí rodamos o mundo e, recentemente, o governo Michel Temer, se é que dá para chamar de governo, se é que dá para nominar Michel Temer, pretensamente tenta organizar esse parágrafo e diz instituir o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que é uma mera carta de intenções chamada de lei. Então, nós não temos política pública de segurança pública e nem previsão constitucional que ampare. Ou seja, o desafio que é posto nesse GT é do tamanho do país, é do tamanho das suas necessidades democráticas. E aí eu encaminho o meu encerramento dizendo o seguinte: nós só vamos consolidar a nossa democracia se nós colocarmos a categoria da segurança pública no centro. Hoje nós perdemos de goleada para uma visão estreita, superficial, hegemônica da opressão por opressão, da repressão por repressão, e não estamos sequer fazendo debate interno para formar os nossos policiais. Nessa experiência que tivemos no segundo mandato do governo Lula, nós articulamos a RENAESP, a Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública. 81 instituições de ensino superior foram mobilizadas na contrapartida de uma bolsa, o projeto Bolsa Formação. O policial recebia uma bolsa remunerada para estudar e se qualificar. Por dentro disso, tu induzes a política, tu formas e reformas a visão deste policial e o transforma num policial comunitário cidadão. E faz a disputa, inclusive política, contra essa visão estreita do bolsonarismo vil, para citar o drama recente. Então, de forma derradeira, propõe um debate em torno de um paradigma que chamo de paradigma E. Ações sociais de caráter preventivo e ações de policiamento qualificado, de repressão com inteligência e alta tecnologia, na formação de um policial comunitário cidadão. A partir daí, eu os convido a deduzirmos a criação de laboratórios de combate à lavagem de dinheiro. Aí eu os convido à qualificação da tecnologia para a Polícia Federal enfrentar a inteligência do tráfico. Aí eu os convido para discutirmos também de forma inteligente como enfrentarmos o tema da fronteira no país.
Aí eu os convido a incidir no território urbano em que a violência é conflagrada e atinge 70% dos jovens até 30 anos, aí eu os convido a debater igualmente qual será a nossa política penitenciária, mas eu só posso fazer esse convite e tenho convicção disso a partir deste conceito, pelo menos humildemente, a partir da minha visão que exponho aqui, a partir da visão que nós não vamos renunciar à repressão qualificada necessária, à força do Estado, prerrogativa legítima, mas nós também não vamos renunciar ao enfrentamento nas raízes socioculturais da violência. Então, eu os convido a ler, quem ainda não leu, e me coloco desde já à disposição para um debate que apenas começa hoje, com a certeza que nós vamos terminar com um texto que poderá ser apresentado no primeiro nível entre nós, no grupo, num segundo nível, no Congresso Nacional do PDT, e num terceiro nível, uma vez os nossos líderes políticos com representatividade, num terceiro nível, se puderem, levarão ao encontro do governo instituído do Brasil para dizer que o PDT tem uma proposta de política de segurança pública para reformar a democracia e consolidá-la definitivamente no nosso Brasil. Obrigado, gente. Eu agora não sei quem vai, se o Vinícius segue mediando ou o Paulo. Bom, isso eu vou deixar a cargo do Paulo, porque acho que ele vai poder fazer uma complementação e algumas observações justamente nessa área de segurança pública. Na verdade, eu queria aproveitar um ensejo da fala do professor Ronaldo, que eu achei extremamente pertinente e perfeita, e eu queria aproveitar, não fazer um complemento, eu queria que a gente abrisse o debate, porque ele falou e para os tópicos do nosso grupo. Eu acho que não existe complemento para a fala dele, que para mim foi perfeito. Eu acho que existe a abertura do debate. Então, se alguém quiser ter a palavra, a primeira palavra, iniciar algum debate, estamos aqui à disposição. Bom, aqueles interessados em fazer uma participação, eu peço que levantem as mãos no chat para a gente ordenar aqui a fala. Bom, temos o companheiro advogado Alan Crott, ex-vereador, e também coordenador da Rádio Legalidade aqui em Brasília. Muito boa noite a todos os senhores, senhoras, estimadas pessoas que nos acompanham, estão presentes nesta importante reunião do PDT para discutir sobre segurança pública, um tema importante, um grande desafio aí, né, que os governos, tanto federal como estadual, municipal, devem enfrentar com muita coragem. Para quem não me conhece, eu sou vereador, fui vereador, aliás, por 16 anos no município de Dilermand de Aguiar, fui também presidente da Câmara, 3 anos consecutivos, e sou lá do Rio Grande do Sul, e aí eu quero estender a minha profunda solidariedade ao professor Ronaldo Teixeira, né, e ao mesmo tempo parabenizá-lo pelo seu pronunciamento, pelas suas colocações. Com certeza nos traz muito conhecimento, muita prática na área da segurança pública. E para contribuir com o debate, eu também atuo um pouco aí na área da justiça,
atuo na área previdenciária, encaminhamento de aposentadoria, auxílio-doença, benefício assistencial, na área civil também, um pouco na área criminal, intermediando os conflitos, e realmente a gente precisa debater mais essa questão da segurança pública. O povo, a população em geral, precisa estar politizado para que a gente possa ter uma segurança social, né? E o meu desafio, e acredito que a gente poderia também aprofundar mais o debate sobre a questão das drogas, né? Tem regiões no nosso país que onde não é comandada pelo tráfico de droga, né? É comandado pela milícia. Então, é uma disputa terrível, onde a população fica sempre à mercê da criminalidade. Não sabe para onde vai procurar um respaldo. Ou seja, o poder público municipal já não tem mais a ordem constitucional que deveria ter. Então, é um desafio e, com certeza, esse nosso Congresso Nacional deve ser um palco também da discussão da questão da saúde, da educação, da segurança pública, para que os próximos gestores, né, tanto a nível municipal, estadual como federal, tenham orientação, diretrizes para encarar esse problema tão grave aí da nossa sociedade. Deixo novamente a palavra aí, né, para que os próximos participantes também possam deixar suas considerações. Muito bem, Alan. Algum companheiro gostaria de fazer uso da palavra? Bom, temos aqui o companheiro Hélio. Hélio, de onde você fala? Boa noite. Fica à vontade. Muito boa noite a todos. Meu nome é Hélio Ricardo. Eu sou do Núcleo de Base Brava Gente Carioca, no Rio de Janeiro. Sou natural do município de Niterói. Sou assessor parlamentar e trabalho com campanha política. Quero saudar os companheiros que fazem parte aí do nosso grupo, os gaúchos, e me solidarizar com todos vocês. Eu não tive acesso ainda ao texto, tá? E preciso muito ter acesso porque o que acontece? Eu sou uma pessoa que trabalho basicamente com a pastoral do povo da rua, onde nós ajudamos com políticas públicas os nossos irmãos moradores de rua, que infelizmente aqui no Rio de Janeiro não estão sendo tratados com o devido respeito, apesar de termos todas as leis que falam sobre os seus direitos. E o que acontece aqui, o que está acontecendo aqui, é exatamente uma higienização da população de rua, tá? E nós sabemos que eles têm direitos e não estão sendo respeitados. Gostaria muito mesmo que a gente tivesse uma outra visão que não fosse exatamente essa. E estou, dentro do meu núcleo, lutando com ações sociais, buscando direitos humanos para que essa população seja respeitada. E a gente não trabalha aqui com assistencialismo. Nós alimentamos essa população, mas a gente leva políticas públicas para os nossos vereadores, para os vereadores e os pré-candidatos do PDT, para que eles levem essas leis e aprovem o direito dessas pessoas. Estão desaparecendo aqui pessoas da população de rua por questões do evento que vai acontecer aqui, do G20. E a gente não está conseguindo encontrar para onde eles estão levando. Tá? Gostaria de agradecer muito a fala. É o primeiro grupo que eu peço a palavra, né? Eu estou acompanhando todas as palestras, né, que eu posso acompanhar todos os dias, para poder primeiro ter contato com vocês, conhecer as pessoas, captar o que está acontecendo nos outros estados, tá? Aprender com vocês e estar trazendo essa experiência aqui para o meu núcleo de base. Agradeço as palavras, agradeço por essa oportunidade, é um prazer conhecer vocês. Obrigado. Muito bem, obrigado pela fala, Hélio. Companheira Poliana,
deseja falar, a palavra... Sim. A palavra está com... Boa noite, colegas de partido. Vou aproveitar também, já que o grupo é pequeno, vou me apresentar. Assim como o Hélio, estou ouvindo desde segunda-feira, porque, né, são assuntos interessantes. Inclusive, eu escolhi participar daqueles que eu não conheço, daquilo que é novidade para mim. Esse aqui mexeu bastante. Então, meu nome é Poliana, aqui de Caxias do Sul. Ano passado, a gente criou o núcleo de base Raquel Grazetin, né, do qual eu sou coordenadora. Esse ano, a gente conseguiu criar mais 3 núcleos de base aqui em Caxias do Sul. Então, agora eu estou de coordenadora dos núcleos de base aqui de Caxias do Sul. E sou pré-candidata também pelo PDT. Sou mãe, prof, servidora pública, né? E nas horas vagas, empresária. Que a gente, né? Isso aqui também empreendeu o nosso tempo, crescer como ser humano. E a questão de segurança pública nunca é uma novidade tudo isso para mim. E que é muito bom, porque a gente vai expandindo, né? Vai fazendo a nossa consciência esclarecida, como diria nosso Brizola. E, em especial, com aquilo que a gente está vivendo aqui no Sul, a gente vê como é importante nós estarmos preparados, né? Inclusive com a segurança pública para essas questões de calamidade. Porque a gente nem divulga muito, mas eu estou acompanhando seguido, assim, e muita fake news, né? De pessoa que morreu, de que não morreu, tocando terror no povo, vídeo de galera armada nos botes e coisa assim, saqueando as coisas, a gente não divulga, mas foi só perder o estado normal, desculpa, né, estado de segurança normal, que tudo vira um The Walking Dead, para resumir, né, não sei se vocês assistiram, mas é isso aí, é surreal o que acontece, nos abrigos, né, vindo relatos, que a gente não repassa, porque a gente não sabe aquilo que é real, o que não é, mas são coisas que podem ser reais, né? Especialmente com mulheres e com crianças, né? Eu levanto a questão, por exemplo, que o pessoal está falando, mas estão barrando os caminhões ali na cidade, mas daqui a pouco foi uma desculpa a minha palavra, mas foi uma loucura de momento de todo mundo querer fazer, e pessoas de uma índole podem se aproveitar para fazer, sabe o quê? Até levar gente, criança, transporte, a gente não sabe. Então, nossa, não foi à toa que eu caí aqui, eu acho que tem muito a aprender, né? Fiquei muito grata de estar aqui, até fico assim, meu Deus do céu, tem que escrever um documento sobre isso, eu não estou pronta para isso, mas a gente pode ouvir, pode estudar junto e pode crescer. Então, acho que era isso, muito obrigada pela palavra e vamos nos conhecendo, fortalecendo o nosso PDT, porque esse ano essas eleições são uma virada de chave, né? A gente precisa resgatar o nosso país, então, estamos juntos. Obrigada. Perfeito. Mais algum companheiro gostaria de fazer uso da palavra? Rogério, Edson. Pronto. Edson, pode abrir o microfone, a palavra está com você. Amados companheiros, boa noite. Muito alegre por estar aqui, assim como a nossa amada Poliana citou, também pelo aprendizado e pelo desafio, né, pelo relato do professor, quando lançou. Eu estou falando da cidade de Japeri, sou militante PDT, estamos iniciando uma jornada com o núcleo de base Unidade Japeri, e esse é um dos tópicos, amada Poliana, Hélio, tudo bem? Quando a questão da segurança, eu percebi nesses dias a dias, conforme o professor tão bem colocou, não é um ou, né? É social e combativo. A aprendizado que vai surgindo, que tem trazido para o debate com as pessoas, quanto mais efetividade eu levar a sério no social, vai diminuir, com o passar do tempo, talvez a necessidade do combate extremo, do confronto. E nisso a visão que o professor traz, ainda não li o documento, tá, professor? Me perdoe, mas nós vamos chegar lá, porque o tema tem nos absorvido assim. Então, conforme o Hélio bem colocou, o morador que está abaixo da linha da pobreza, principalmente o morador de rua, está numa situação muito, mas muito estranha de se ver, Hélio, e demais companheiros, porque aí o Hélio já me trouxe uma resposta. Talvez o G20, você veja hoje Japeri, que é uma cidade
dos 92 municípios com DH considerado mais baixo, mas está lá uma população de rua que dorme, que tem... E a gente está procurando entender que todos têm uma história. E eles têm aquela, ele tem até por ser dependente químico, ele tem naquilo um alento quando começou. Aí, qual o nível de responsabilidade nós temos discutido aqui no grupo? E nós evoluímos que um social venha causar efeitos que diminua o combate. Que nesse momento a gente aprende que as situações são conflagradas. E muito bem colocado, professor, guardei no coração. Não é o ou, não é o ou, é o social e o policial. E expurgar de uma vez por todas a tese de que bandido bom é bandido morto. Bandido bom não é ser bandido, não é isso. E eu creio isso, eu estou aprendendo muito, e justamente para não conhecer, Poliana, poxa, muito bem, que me chamou a atenção para estar aqui no grupo. Parabéns a todas as colocações que foram feitas, e nós estamos aqui em Japeri à disposição para aprender cada vez mais. Tá ok? Obrigado! Muito obrigado, Edson. Japeri fica onde mesmo? Japeri é estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, final da Baixada Fluminense, começo do Vale do Café. Rio de Janeiro. Perfeito, anotado aqui. Poliana levantou a mão também, gostaria de contribuir? À vontade. Sim, deixa eu só complementar a fala do seu Edson, prazer te conhecer. Bandido bom é bandido reintegrado à sociedade. Aqui em Caxias do Sul, a gente tem um caso de uma pessoa que ele foi um assaltante, né, de renome, e hoje em dia, ele, através da recuperação, da reciclagem, ele tem um programa social de reciclagem, empresa, com as escolas, enfim, agora que na questão das enchentes, junto com o pessoal de um bairro aqui de Caxias, ele está atuando junto com a CUFA, e já lançou um livro contando sobre os relatos dele na prisão e a sua inserção na sociedade. Então, bandido bom é bandido que a gente traz de volta para o nosso time. Não, né? Enfim. Perfeito, ótima colocação. Professor, depois... Pronto, para fecharmos aqui a rodada, o Rogério gostaria de falar. Rogério, por favor, à vontade, onde você fala. Rogério. Oi, peraí, agora deu certo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu falo de Goiânia, Goiás. Sou professor da área de Sociologia. Sou filiado ao PDT já tem uns 4, 5 anos, mais ou menos. Enfim. E estou feliz de acompanhar esse momento aqui. Acho que desde que eu me filiei ao partido, foram poucas as oportunidades que eu tive de participar de situações como essa, em que a gente pensa problemas. A gente teve a pandemia também nesse meio tempo, que bagunçou tudo, né, também, enfim. Mas muito feliz mesmo. Gostei da fala de todos vocês, todos e todas. E tem uma coisa que está presente no documento, apareceu na fala de todos vocês aí, de alguma forma, direta ou indiretamente, que é como a gente pensar a segurança pública, pensar também em democratização, né? Esse é um assunto que parece não tão palpável assim, mas principalmente pelo fato de que a gente sempre utilizar a palavra democratização, que significa, né, tem esse são no final, né, que demonstra um processo. E democratização é algo que a gente tem passado no Brasil a duras penas até hoje, né? Tem muita gente, uma população, assim, uma parcela da população muito grande que não entendeu ainda o significado do que é democracia, né? E acha que democracia é só ir lá e votar de 2 em 2 anos, né? E pronto, e acabou, né? Então,
quando a gente pensa isso para a segurança pública, tem muito a ver com essa mobilização de base que muitos de vocês mencionaram, tem tudo a ver com a gente pensar formas mais democráticas de acesso à gestão da coisa pública. E quando a gente está falando de segurança, a gente tem um problema muito sério que no mundo, no Brasil pós-redemocratização, né, no Brasil pós-88, a gente ainda permaneceu com um modelo de polícia oriundo da ditadura militar, né? A gente não teve uma discussão do que é a estrutura das polícias e tudo que deriva, né, da ação de segurança pública, seja no nível mais ostensivo, enfim, o que for. Então, é um debate que precisa ser levantado, acho que com mais veemência, para um número cada vez maior de pessoas, que é a gente repensar essa democratização. Eu vou citar um caso, assim, a gente fala muito da região de cada um, né? Aqui no estado de Goiás, a gente vivencia uma situação muito emblemática, que representa muito do que acontece no Brasil, que é uma dificuldade de controle, por exemplo, de letalidade policial. E, especialmente no estado de Goiás, o atual governo do senhor Ronaldo Caiado acabou, durante todos esses anos, dificultando o acesso público às informações de segurança pública. Isso não, né, contrariando lei de acesso à informação, contrariando qualquer perspectiva de democratização de acesso aos dados, enfim. E isso não é à toa. E aí vem a contrapartida disso. Porque, curiosamente, em comparação com as grandes cidades brasileiras, em Goiânia existe um sentimento de segurança, e essa é uma variável importante nos estudos sobre violência urbana, que é o sentimento de segurança, ou sentimento de insegurança, né, que é uma variável que vai além do dado real das estatísticas de roubo, furto, mortalidades, etc. Né? Enfim, é um dado que tem a ver com a percepção que o cidadão comum tem sobre segurança ou insegurança. Essa variável, especificamente, o sentimento de segurança / insegurança, no caso aqui da cidade de Goiânia, Goiânia tem 1.400.000 habitantes. A região metropolitana de Goiânia tem mais de 2 milhões de habitantes, só para vocês terem uma ideia. E curiosamente, esse sentimento de segurança tem aumentado muito nos últimos anos, justamente, por isso que eu digo, né, não à toa, né, com uma blindagem absurda que o Estado aqui tem dado às mais variadas formas de violência policial. Então, aí você vê essa contradição, né, assim, se por um lado a gente não tem informação de quantas pessoas estão morrendo em ações policiais, por outro lado, a gente sempre tem ouvido no dia a dia, na rua, pessoas dizendo, mas agora a gente pode andar com o celular na rua a qualquer hora sem medo de ser roubado. Então, assim, você tem uma coisa que é muito contraditória, né? E aí você tem, né, uma política de segurança pública um tanto quanto obscura, mas que, por outro lado, ela é referendada por esse sentimento de segurança que tem aumentado nos últimos tempos. Então, isso é uma contradição que eu repito aqui, né, remete muito a essa noção de democratização de tudo que tem a ver quando o assunto é gestão da segurança pública, né? É óbvio que é um modelo que, apesar de ter tido um resultado específico de sentimento de segurança, por outro lado, é um modelo que não é o ideal, está longe de ser o ideal quando se pensa segurança pública, né, num país como o Brasil em processo de redemocratização. Então,
é um assunto que, óbvio, não é fácil de ser levado a público, né? Assim, demanda um certo tipo de leitura, de conhecimento, de exposição, mas eu acho que quanto mais a nossa militância tomar contato com esse tipo de questão, eu acho que mais a gente vai enriquecer a nossa percepção do que é essa construção de base dos processos de democratização e como eles têm tudo a ver, né, só que reafirmando também nós pensarmos uma segurança pública cidadã, né, como o professor Ronaldo mencionou, enfim, eu acho que a gente não pode deixar de lado essa questão. Mas é isso, muito feliz de estar participando desse momento aqui. Valeu. Perfeito. Deixa eu reagir aqui também no emoji. A gente fazer bom uso dessa ferramenta. O Edson levantou a mão. Gostaria de complementar para a gente fechar essa rodada, essa primeira rodada. Edson, pode abrir o microfone para a gente fechar essa rodada. Deixou ligado. Eu acho que ele deixou aberto. Deixa eu baixar. Bom, pessoal. Pode baixar um pouco, só deixa eu retorno, senão vai dar um eco. Só um segundo. Eu vou tirar o eco aqui, tá? Bom, pessoal, eu queria compartilhar aqui, espelhar rapidamente os temas desse GT. A gente tem um desafio de levar ao Congresso um apanhado dos nossos textos e teses consolidados em um texto final, chamado texto consolidado, do qual, no final, depois de todas as reuniões do segundo dia de trabalho, inclusive, que são os grupos de trabalho, segundo dia do Congresso, a gente vai ter a apresentação dos relatórios finais na plenária final. Então, ao longo dessa jornada, temos a primeira reunião nessa semana que vem voltamos a ter uma outra reunião, e aí a gente já pode fazer um processo de mais sistematização, vamos dizer assim. Que aqui agora o momento é a gente se conhecer mesmo. Semana que vem, nesse mesmo horário, teremos outra reunião. E aí a gente faz esse processo agora de abertura, de conhecimento, exposições, depois a gente começa a sistematizar, voltar para a parte do texto. Aí eu queria espelhar rapidamente aqui os temas, temos aqui, os temas propositivos do partido, mas também temas que podem ser, outros temas podem ser adicionados aqui. Vocês fiquem à vontade também para a gente discorrer sobre isso. Eu vou citar rapidamente políticas públicas com respeito às minorias, violência e criminalização da pobreza, desarmamento e combate ao crime organizado, combate à corrupção, tráfico de drogas e violência, descriminalização do uso adulto de cannabis, polícias comunitárias, polícias carcerárias. Então, eu queria fazer uma primeira pergunta. Há outros temas que a gente pode estar trabalhando ao longo dessa semana no nosso grupo de WhatsApp, cada um mandando um link de alguma coisa, algum Word, algum documento, e aí depois a gente vai sistematizando aos poucos, enviando para a plataforma, onde depois a gente vai, aos poucos, condensando esses textos, e no final do Congresso, aprovado o relatório final, todos os relatórios finais de todos os outros GTs vão ser condensados em um caderno de teses. Esse caderno de teses vai ter mais de 80 páginas. É uma coisa que que o partido faz desde o primeiro congresso. Outro dia mesmo, junto com a ajuda do Nelton Friedrich, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer o Nelton. Nelton foi coordenador do 4º congresso do partido. Não, mentira, do 3º congresso do partido, em 1994. E nesse período, foi justamente esse congresso que fez o programa de governo da candidatura de Leonel Brizola à presidência, vice da Darcy Ribeiro. Por literalmente o mesmo documento que saiu com mais de 20 páginas e depois foi aprovado, findou a ser o
documento oficial do programa de governo do Brizola. Então, a gente tem esse desafio também de fazer algo semelhante, em que a gente sempre tenha um documento mestre de que vai discorrer quais são as nossas teses, o que o partido defende. E é nesse espírito que o Manuel Dias, nosso presidente, ele pede para que a gente faça uma atualização do trabalhismo, tenhamos coisas altamente inovadoras para trazer nesse congresso. Aí eu queria abrir para vocês e ver quais contribuições vocês gostariam de fazer aqui a esses temas, quais outros temas a gente pode colocar. Eu vou iniciar já com a minha opinião. Acho que a gente podia estender aqui, porque foi uma coisa que eu tinha, apesar de eu ter ajudado a construir essas preposições aqui, o professor pediu a fala também, só dar a minha opinião aqui rapidamente, acho que a gente podia estar também dialogando aqui a questão da violência sociológica, no sentido de, como um professor da USP diz, do Núcleo de Estudo da Violência. Aí eu farei uma apresentação sobre isso. Professor, você tinha pedido fala? Sim. Primeiro, agradecer demais aí as palavras, as considerações, porque já iniciaram o processo, por assim dizer, de contribuição, né, de enriquecimento deste texto inicial, e observo o que há de mais importante, assim, numa vida partidária, né, é a disposição à formulação, né? Nós temos que ter a disposição de criar. Nós não podemos ter medo de pensar e de dizer, né, e de falar o que a gente pode propor, né? Então, isso já demonstrou uma riqueza muito grande aqui no nosso grupo, que está realmente disposto a fazer o debate de um tema extremamente árido, né? Mas eu queria complementar só duas questões que eu acho que são dois ou três tópicos sobre a apresentação seguida das considerações, e agora voltando um pouco no texto ali, só para sublinhar, vocês depois vão ler, aqueles que não leram. A taxa de homicídios no Brasil, por 100 mil habitantes, é 23,4 hoje. 23 homicídios por 100 mil habitantes. No Amapá, são 50 homicídios por 100 mil. Na Bahia, 47. No Amazonas, 38. Por que eu estou sublinhando isso? Eu estou sublinhando isso porque, para vocês terem ideia, né, segundo a visão de segurança cidadã da ONU, seria aceitável qualquer número abaixo de 10, em qualquer país, em qualquer circunstância, inclusive econômica. Nós temos mais do que o dobro em nível nacional, e quando fazemos alguns recortes como Bahia, é assustador. É o número de homicídios por 100 mil habitantes. É importante também mostrar que das vítimas, reiterando o que eu disse antes, 76,9% são negros, está ali, ó, e 50,2% são jovens até 29 anos. E no que diz respeito à tentativa de feminicídio, houve um crescimento de 16,9%, ou seja, os números só crescem negativamente. Bom, um segundo aspecto que eu queria abordar dentro desse, se nós buscarmos, não está aqui, mas eu vou buscar para as próximas reuniões, né, quando foi dito aqui, desculpe, eu acho que foi o professor Rogério que comentou, né, ele falou em sentimento, se usa muito a expressão sensação de segurança, ou sensação de insegurança. Por exemplo, se nós tivermos mais pequenos furtos, nós podemos ter uma sensação de segurança ou de insegurança maior. Tá? Não necessariamente há uma violência, né, tão pesada, mas a sensação de segurança passa
também por esse tipo de abordagem e análise que precisa ser feita em diversas sociedades. E, por último, nessa intervenção, eu quero só reforçar o paradigma E, porque talvez não tenha ficado claro, porque às vezes eu não me prendi tanto ao texto, mas ao que eu normalmente elaboro e digo aí em diversas palestras, mas lá no final, na última página, eu deixo bem didaticamente explícito o seguinte, tá? Isso lá na última diz assim, pouquinho para cima, nos dois últimos parágrafos, deixa ali, diz assim, ó, aí, didática e reiteradamente, o quadro se desenha da seguinte maneira. Olha como o paradigma E não é um E somente. Primeiro E, uma nova relação entre prevenção e repressão. É o primeiro E. Tem que equilibrar os dois. Segundo E, união e estados e municípios. Não tem o governo federal colocar a conta que é só o estado que tem o dever de polícia. E não pode o município estar fora desse processo. É uma vocação natural o município preocupar-se com a prevenção. O estado que detém a maior força policial deve se preocupar com a repressão qualificada, com inteligência, e a União tem que dispor da sua política e dos seus recursos. Então, é União e estados e municípios. Um terceiro E é Estado e sociedade civil organizada. Quando a gente desenvolve esses programas sociais necessários, que foram citados pelo Edson, né, lembrados pelo Hélio, tá, nós temos de ter a presença da sociedade, oferecendo política de esporte, política de lazer, política de cultura, né, para atingir os programas sociais nas raízes socioculturais da violência. Então, é o Estado e sociedade mobilizados para mudar aquela realidade. Então, percebo que tem 3 Es. Tá? Tem 3 Es. Então, isso vai conformando esse paradigma E, instituindo o que eu chamo de Estado relacional. Então, dito isso, eu quero só propor como encaminhamento, viu, Vinícius, reforçando, aliás, o teu encaminhamento, quando tu já acrescentas aqui o tópico da violência do ponto de vista sociológico e a ser debatido, nós poderíamos, já que o Vinícius vai compilando, e vocês poderiam me passar, que cada um de nós pode escolher um desses tópicos, em relação aos quais, quem sabe, tem um domínio, um apreço, um estudo, ou uma necessidade e uma elaboração para fazer uma intervenção, e todos nós poderíamos fazer um parágrafo, entende? Que não tem limite, pode ser um parágrafo de 10 linhas, como pode ser de 20, não, pode ser um texto, mas se nós quiséssemos nos debruçar sobre cada um desses tópicos, ou 2 tópicos, não tem problema. Se alguém quiser falar sobre combate à corrupção, escreve um pouco sobre isso e remete para o grupo, entendeu, Vinícius? Remete para ti, remete para mim, e a gente vai formatando esse texto único, né? E no próximo encontro a gente já tem novidades, né? A partir desse conceito que a gente apresentou, e tentando ir deduzindo, então, as políticas aqui a partir do que o partido já propôs assim, no GT. Eu acho que ia dar um enriquecimento e a gente ia avançar já para o próximo momento com um texto ampliado. É isso, Vinícius? Muito bom, professor. Deixa eu parar aqui a apresentação. Acho que é isso. Paulo, você tem alguma contribuição, encaminhamento a se fazer? Então, Vinícius, na verdade, eu novamente concordo com a fala do professor Ronaldo. Eu vou elencar algum tópico depois e eu quero discorrer sobre isso. Eu acho que na verdade, eu tenho experiências próprias com relação a isso, muito próximo da situação do Hélio, como ele colocou. Eu não milito na área da segurança pública,
mas eu também tenho experiência de questão de coordenação de campanhas, de vereador majoritária, a visitação política, a viagem política aos municípios. Eu sou baiano de Salvador, então o território geográfico baiano é muito grande e há nuances que eu gosto muito de lembrar da frase que um político baiano dizia: ele pense no absurdo, na Bahia acontece, tem precedente. Então, assim, por ser um território demograficamente grande, né, geograficamente grande, existem nuances que são incríveis, né? E perspassa toda essa situação da questão da segurança pública, da politização da droga, da politização da violência, da falta do excesso do assistencialismo, a falta do assistencialismo. Então, assim, da minha parte, nesse momento, eu acho extremamente enriquecedor que cada um traga suas perspectivas de vida, suas experiências, que discorram sobre algum tema determinado, algum tópico determinado, que eu acho que vai agregar muito ao grupo e ao nosso debate. Perfeito. Mas alguém gostaria de fazer uso da palavra? Rogério, por favor. Então, Vinícius, só para entender assim, como vai ser a sistemática, a gente vai ter mais uma reunião, né, na semana que vem. Isso, nesse mesmo Nesse horário. meio termo, a gente vai trocar algum tipo de informação por algum grupo? Deixa eu até aproveitar, eu cheguei no Rogério. meio do caminho, eu já peço perdão também. Às vezes já falaram sobre isso, mas eu posso... Isso, eu ia até perguntar, eu perguntei para todo mundo, e você não estava no momento. Você está no grupo de WhatsApp? Não, tô não. Não? Me passa o seu telefone aqui no chat. Vou escrever aqui, só um segundinho. Que aí eu já te adiciono agora no grupo de WhatsApp e a gente vai trocando ideia até lá. Na próxima reunião na semana que vem. Mas é isso, eu estou sentindo falta um pouco, fazer uma contribuição aqui minha, vocês fiquem à vontade para discorrer. Eu estou sentindo um pouco ali da gente. O partido podia ter proposto algo mais no campo da cidadania também, senti uma falta nesse sentido. Não é minha área exatamente segurança pública, eu sou muito interessado na parte de cidadania. Eu tenho uma profunda admiração pelo professor Sérgio Adorno, da Núcleo de Estudos da Violência, da USP, e gostaria de discorrer alguns pontos nele, porque a gente falou assim sobre segurança pública aqui, justiça, mas também, quanto à cidadania, me faz lembrar muito bem a figura do Brizola enquanto governador do Rio de Janeiro, em que permitiu que as favelas tivessem linha de ônibus para poder ter direito a ir à praia. Foi, né? Tem até um vídeo que viralizou esses dias de alguns repórteres entrevistando os banhistas da Zona Sul, perguntando o que eles achavam desse povo, abre aspas e fecha aspas, indo para a praia. A praia é de todos, né? Graças a Deus. Eu acho que eu queria fazer uma contribuição nesse sentido. Excelente. Alan, por favor, fica à vontade. O professor Ronaldo também, que levantou depois. O que eu vou abrir aqui? Só para contribuir com o grupo, Vinícius, eu queria dizer da importância, né, de cada um escrever um pouco, né, escolher um tema que se identifique, para a gente evoluir. Eu acho que a colocação do professor Ronaldo foi muito produtiva, né, e juntamente com o Paulo, que tem muita experiência aí, tem formação na área, a gente pode construir, né, elaborar um conteúdo bem importante. Não é a quantidade de pessoas que importa no grupo, e sim a qualidade, né? Isso que é importante, e eu vejo aqui que realmente tem um grupo aí interessado em discutir questão da segurança pública,
E é um desafio que a gente tem que encarar e levar propostas concretas, né, para o debate, para a gente construir e apresentar até para os futuros gestores aí. Eu, da minha parte, né, com certeza vou ser parceiro nessa luta aí, e o que eu puder construir, escrever um pouco, vou escrever, para que a gente possa, né, apresentar algo concreto para o nosso 6º Congresso Nacional, que com certeza vai sair grandes teses, né, teses jurídicas, que vai servir aí de diretrizes, não só para a nossa militância partidária, como também para os futuros gestores, né, encarar a administração pública, que não é fácil. Quem está na linha de frente sabe das dificuldades, e bem como falou o professor Ronaldo, né, uma questão que envolve toda a sociedade, não só o poder público municipal, nas 3 esferas, né, mas também é compromisso, dever do cidadão a questão de segurança pública. Eu sou de uma região do Rio Grande do Sul, do interior, né, atualmente estou morando em Brasília, mas estava acompanhando, né, atentamente aí os companheiros de todas as regiões, de todo o Brasil, dos estados aí do Rio de Janeiro, né, de Caxias, enfim, e como é diferente, né? Lá na minha região, no Rio Grande do Sul, tem bastante abigeato. E eu já ficava impressionado, né, com essa situação. Mas só que aí, vindo para os grandes centros, se deparei com outra realidade, né, que é um conflito muito maior, muito mais complexo de encarar. E aí eu vejo que o meu Rio Grande do Sul, né, a minha região, principalmente, interiorana do estado, que é de Lermando de Aguiar, um município pequeno, o qual eu sempre tenho como grande referência, né, na minha vida, porque foi lá que eu nasci, lá que eu estudei, lá que eu tenho grandes amizades e tive oportunidades, né, de exercer 4 mandatos de vereador, ser 3 anos presidente da Câmara, de estudar, fazer uma faculdade. Então, sempre vai ser uma grande referência na minha vida, e pude ver que lá ainda a gente tem ordem, viajando, não querendo desqualificar de forma alguma algumas regiões do nosso Brasil, mas é incrível, né? Tem regiões que a criminalidade tomou conta, o Estado perdeu totalmente o controle, né? Onde não é comandado pelo tráfico, como falei anteriormente, é comandado pelas milícias. Isso aí é terrível, é um desafio que realmente tem que ser encarado, para que não chegue nos outros partes do nosso Brasil. E essa questão da gente contribuir elaborando um documento, né, se debruçando em cima do caso, é assim que a gente vai evoluir, né? Porque senão a gente fica só na conversa, só no diálogo. Claro, a gente amadurece com o conhecimento dos companheiros, mas a gente tem que formalizar isso que a gente está construindo, botar no papel, para que sirva aí de exemplo e que pode realmente fazer a diferença aí para o nosso país, e principalmente para o nosso partido, que defende tanto, né, a bandeira do trabalhismo, da educação e também da segurança pública. Muito obrigado aí pela participação, foi um prazer conhecer aí os companheiros. Muito bom, professor. Havia levantado a mão. Depois o Rogério. Bom, não, só é que vai surgindo, cada vez que fala, a gente quer falar mais um pouco. Só para ajudar a todos ali, talvez a Poliana que tenha uma disposição de compreensão, né? E lembrar a todos, viu, Alan, que o abigeato é o roubo de gado, né? Isso. Então o pessoal às vezes se assusta com a palavra. Abigeato é o roubo de gado, que ocorre muito, né, comumente na fronteira, né? Então, realmente, observem de novo a complexidade do que estamos tratando, né? O Alan traz o abigeato, que é o roubo de gado, e provavelmente muitos de nós aqui vivenciam a violência urbana, né?
nesse cotidiano maluco aí que a gente tem na sociedade brasileira. Então, eu queria só reforçar isso, entende? Aproveitando para explicar o abjeato, como disse, como expressão, mas reiterar, assim, para ficar bem didaticamente. Eu acho que cada um, viu, Vinícius, faz um parágrafo, 2 parágrafos, escolhe cada um dos tópicos. Se quiser tratar de todos, obviamente tem que tratar de todos. Eu vou redigir sobre cada um. Entende? Nós vamos ter que ter uma interação daí, texto final. Vai ser muito bom ouvir, por exemplo, o Paulo, que tem uma experiência extraordinária, cada um, todos que disseram, o Hélio aqui, que disse que foi muito significativo também a partir do lugar que ele enuncia. Então, vamos fazer isso para a gente sistematizar. Daí nós vamos ter um ponto de partida, 1 parágrafo, 2, 10 parágrafos, um de cada tema, ou 2 ou 3 ou 4 de cada tema, não tem problema nenhum, à luz daquilo que foi colocado pelo partido, políticas públicas, minorias, violência e criminalização da pobreza, desarmamento, aquilo que já foi posto ali pelo documento inicial, tá? Porque era esse o nosso objetivo mesmo. Esse texto base ele é conceitual, e agora nós vamos ficar ponto por ponto à luz desse conceito inicial. E aí nós vamos agora, cada um desses, né, ter claro que vai ter um parágrafo final de cada um, mas isso não impede que cada um de nós ofereça um parágrafo sobre esses tópicos. Entenderam? É isso que nós temos que fazer. Tá? E eu pediria que a gente fizesse esse encaminhamento para a gente ter, ao longo da semana, lá no grupo do WhatsApp ou na sistematização que o Vinícius irá fazer, né? Cada um enviando o tópico que é do seu interesse ou que é da sua informação, né? Para a gente poder recolher esse conjunto de contribuições e ter um texto final. Então, eu gostaria que isso fosse encaminhado, porque eu também, em virtude dessa função, que é de outra natureza, né, que é essa de dirigir aqui a Federação dos Municípios, o meu WhatsApp está explodindo aqui, o telefone está... porque a vida não para, está muito pesada, né, e aí eu preciso me dedicar agora um pouco ainda no resto da noite aos temas que são urgentes aí dessa tragédia que estamos vivendo no Rio Grande do Sul. E agradecer demais até aqui todas as contribuições e com a certeza que cada um vai mandar 1, 2, 3, como eu disse, parágrafos, né, de cada um dos temas para a gente elaborar um documento consistente. Perfeito. Professor, já me comprometo, então, eu vou fazer uma entrega, uma contribuição, eu vou escrever aí um pouquinho. Você sabe que a gente vive muitos anseios, acho que os primeiros anseios é para consigo mesmo, depois para com a família, e depois com essa ideia de país que a gente tem, né? E também, só que a gente tem uns anseios para com o partido também, né? E essa acho que é a grande oportunidade da gente construir o partido que a gente quer. Eu tenho um companheiro que chegou aqui rapidamente, Renan, você se gostaria de levantar a mão e se apresentar, que aí eu vou te colocar aqui na fila. Pronto, já está aqui. Está em terceiro, tem o Rogério, o Hélio, depois o Renan. Aí você se apresenta rapidamente, Renan. A gente fez primeiro uma rodada, o professor Ronaldo fez uma exposição desse caderno aqui que está sendo apresentado, e aí depois a gente fez uma rodada, todo mundo se apresentou, tive até a oportunidade também, a gente fechou também que cada um vai poder contribuir no grupo de WhatsApp com essas teses. Se você não estiver no grupo de WhatsApp, só posta seu número aqui que a gente vai adicionar você lá. Aí aguardamos sua apresentação também. Rogério? Só para falar, eu coloquei um link aqui no chat e coloquei também lá no grupo de WhatsApp. É um livro, isso aí, mais por curiosidade mesmo, é uma coletânea, um livro de leitura bastante simples, sobre o caso das grandes cidades da Colômbia. O título do livro é As Lições de Bogotá e Medellín, do caos à referência mundial. Porque são exemplos, né? Quem assistiu aquelas séries
ou quem acompanhou mesmo na época, né, enfim, a força do narcotráfico na Colômbia, né, e depois isso foi para o cinema, né, para o Netflix e tal, e viu como aquilo era forte, né, era toque de recolher, era um negócio assim que a vida do país estava na mão do crime organizado. E muita coisa mudou nos últimos 20, 25 anos por lá. Claro que não é o paraíso, mas melhorou muito em relação ao que era lá nos anos 80, por exemplo. E aí esse livro é escrito por vários brasileiros e alguns colombianos também, organizado por um jornalista brasileiro. E eu acho bacana isso aqui, são todos textos bem curtos e não fala só de segurança, fala de questão comunitária, cidadania, né, como você tinha falado também, Vinícius, fala sobre cidades, gestão de cidades também. E eu acho bacana isso porque é uma realidade próxima da nossa, do Brasil, né? Assim, quando a gente está falando, por exemplo, educação é bem clássico, né? Assim, quando está falando de educação, aí sempre vem alguém falando da Finlândia, de não sei o quê. É bacana, né? Mas não é a nossa realidade, né? Você tem que comparar com o que dá para comparar. Então, pelo fato de ser, né, da realidade da Colômbia, de grandes cidades colombianas, eu acho bacana e trata de assuntos bem amplos, mas sempre essa coisa da violência, da segurança pública, está sempre no meio dos textos aqui, mas por curiosidade mesmo, para quem quiser dar uma olhada. Bom, em seguida tinha um Hélio. Hélio, com você a palavra. Microfone, Hélio. Só abre aí o microfone. Pronto. Eu queria, né, lembrar, né, dos nossos temas, né, e é uma das coisas que eu analiso muito dentro do nosso partido, é que, vendo o que aconteceu no Rio Grande do Sul e que está prestes a acontecer em outros estados, onde a gente não liga muito para estar cuidando da onde a gente vive, eu queria lembrar coisas que eu vejo dentro do nosso partido, e olha que a gente está falando de justiça. O nosso partido é o partido da educação, mas coisas que a gente deveria valorizar e não valoriza, principalmente quando a gente chega a uma prefeitura, um estado, e a gente não coloca em caixa o que deveria ser colocado. Isso acontece mais nos municípios, e a gente vai ter as eleições agora. Por que a nossa educação é desse jeito? Por que os nossos próprios companheiros de partido, quando chegam lá, eles simplesmente não colocam a educação em primeiro lugar? Por que as coisas são completamente invertidas? Por que o PDT se faz muitas vezes, dentro de acordos políticos, de um partido de aluguel? A gente sabe, né? Nós temos uma universidade, a gente é o partido da educação, a gente tem a possibilidade de estar o tempo inteiro formando as pessoas. Por que nós, nossos companheiros, parece que quando eles chegam lá em cima, ou por vaidade, eles esquecem que tem um monte de gente que votou, um monte de gente que acreditou, um monte de gente que tem a filosofia do partido. Mas, infelizmente, no nosso país, para você se candidatar, você é obrigado a se filiar. E aí, o que eu vejo, e principalmente aqui no meu estado, pessoas que se aproveitam da nossa legenda. E isso não deveria acontecer. O nosso partido é o partido da educação, é o partido da justiça social. A gente tem bandeiras. E essas bandeiras são esquecidas no momento que a gente chega ao poder. Então, o que eu queria lembrar e deixar claro, e agradecer a esse grupo que é pequeno, mas ele é muito guapo, ele é muito poderoso, ele é muito potente, que a gente possa, primeiro, né, a gente possa se conhecer e transformar dentro do WhatsApp as nossas ideias em propostas. E saber que o importante de você chegar até
um cargo público é de você fazer pela sua população, e não por si, e não pela família, não por sua família, mas para a família de todos, não só para os conhecidos, mas para a população inteira. E eu vejo muita vaidade, muita vaidade. As pessoas parecem que, eu sou isso, eu sou aquilo, fui eu que fiz, fui eu que deixei. Eu acho que o importante é você trabalhar para a comunidade, para o coletivo, tá? Queria deixar essas palavras e agradecer muito esse momento, que esse 6º Congresso seja de muita vivência e de muito aprendizado para a gente. Obrigado. Perfeito. Renan, a palavra está com você. De onde você é também? Gostaria de perguntar também. Estou anotando aqui todos. De onde você fala? Boa noite, boa noite. Desculpa atrás, eu estava numa reunião do partido também, só que da eleição dos pré-candidatos, então eu não consegui chegar a tempo. Eu não sei como é que vai ser a dinâmica, né? Eu estou descobrindo ainda como é que vai ser a dinâmica. Eu sou aqui de Uberlândia, Minas Gerais, estou no partido desde 2015. Tem duas coisas que eu li um pouco, li o texto base, e tem duas coisas que eu não notei lá, que ou está muito abrangente, não está específico, e eu não sei se vai ser a intenção para não criar uma polêmica ou para abrir uma discussão depois, mas eu acho que a questão da situação de como a polícia militar se encontra hoje no Brasil é muito importante a gente entender e nos debruçar sobre isso, porque a polícia militar hoje ela está tendo um aumento no contingente muito grande e a polícia civil e a polícia federal não está. Então está tendo um investimento nessa área da polícia militar para a repressão popular e não para a qualidade da segurança. Então, além disso, a gente tem um problema muito grande que a polícia, as polícias, né? Elas não, a polícia militar, ela não é uma polícia que dá, eu esqueci o termo, mas ela não dá oportunidade de policial seguir carreira. Então, ele entra na polícia, ele tem até um certo ponto, eu tenho um nome, só que eu esqueci. Mas eu acho que a gente deveria buscar uma reforma do sistema militar, transformar ele para ser um sistema civil, principalmente porque a polícia militar ela não é julgada pela justiça comum, justiça civil, ela é julgada pela justiça militar, ou seja, os próprios policiais julgam as ações deles. E eu acho que isso aí é um dos principais problemas com relação a como funciona a repressão da polícia hoje, em cima dos mais pobres, e também sobre a questão do judiciário. Eu acredito que todas as instituições do país elas estão um pouco em crise, né? A polícia, o judiciário, os próprios partidos políticos estão em crise, todas as áreas, né, o jornalismo, todas as instituições do país elas estão em crise, eu vejo dessa forma, e cabe a gente a fazer propostas para que a gente se modernize e a gente consiga resolver os problemas. No caso do judiciário, eu acredito também que existe muito poder em poucas mãos, e acaba dando muito poder a juízes, principalmente no interior do Brasil, desembargadores e etc. E eu acredito que se a gente fizer um apontamento de que aumente o número desse setor, de pessoas, né, trabalhando nesse setor, de servidores públicos nesse setor, a gente também possa dividir esse grande poder que eles têm e colocar a justiça a passos mais ágeis, né? Porque hoje ela é muito, muito lenta. São esses dois pontos, eu gostaria muito de conversar sobre isso, é um assunto que eu tenho muito interesse e aprender mais também, mas esses são os dois pontos com relação à polícia. Na verdade, com relação à polícia, eu acho que eu sou um abolicionista, então eu acredito que a polícia tem que acabar, mas
não é de uma hora para outra que isso é feito. De qualquer forma, esses problemas da Polícia Militar existem, não dá qualidade, né, não dá segurança para o policial, ele não tem direito de ter uma folga se ele, por exemplo, tem uma depressão, é muito complicado, se ele anda por estresse, não tem um apoio psicológico com relação a isso também, é uma coisa que tem que ser levada em consideração, até mesmo porque para o policial não ficar tão contra a gente, né? A gente tem que trazer eles também para o nosso lado. E eu acho que se a gente falar, ó, de policial, a gente quer desmilitarizar, mas é transformar você em um policial civil ou uma esfera civil para que você tenha mais qualidade no seu trabalho. Bom, enfim, meu raciocínio é nesse ponto. Muito obrigado. Desculpa aí o atraso e estou aí à disposição de vocês. Bom, pessoal, sem mais a acrescentar, eu acho que podemos, então, ficar aqui combinados a próxima reunião, esse mesmo horário, às 19 horas, semana que vem. Já estamos aí vizinhando, chegando às 9 horas da noite. Tivemos um amplo debate aí, muito bom, a gente se conheceu, fizemos uma base aqui, um substrato, e agora vamos construir, ao longo dessa semana. Falar para ele que tem que fazer falar para ele da questão de elaborar um texto. Ah, sim. E uma coisa também, Renan, só para adicionar, esperamos a contribuição de cada um daqueles pontos que a gente espelhou aqui na tela do livreto. Vou mandar novamente no grupo, ou para você mesmo, pessoal, para a gente poder fazer justamente essas adições. Outros subtemas deveriam ser acrescentados ali, trabalhados. Eu mesmo gostaria de falar sobre a violência, a questão mais ampla, trazer aquela abordagem que o professor Sérgio Adorno faz. Aí eu vou fazer essa contribuição. Eu vou tentar redigir um texto aí de uma lauda, mandar lá no grupo, depois postar na plataforma. Aí a gente ficou encaminhado isso também. Isso é bom ter lembrado desse caminhamento. E é isso. Então, ficamos aqui, né, companheiros? Nos vemos na próxima. Tenha uma boa noite a todos, então. Gente, valeu. Bom descanso. Satisfação conhecer vocês. Boa noite a todos. Boa noite, muito Boa obrigado. noite. Boa noite, tudo é bom. Tchau, tchau. Valeu, Hélio. Boa noite a todos.